Bom dia, mundo, bom dia, Angola, bom dia, Luanda, bom dia, minha gente. Sejam todos bem-vindos a mais. Já sabem que aqui as novidades caem diretamente dos céus para aqui na Mais. E hoje estamos aqui para abordar um tema que faz muito barulho, principalmente a nível da juventude e não só. E nós estamos aqui, tenho convidados que vão me ajudar a perceber um pouco deste tema. Então já sabem, tem N motivos para ficarem ligados ao nosso canal. Já sabem, subscrever para ter acesso a todas as novidades aqui. Passo já a seguir então a apresentar aqueles que são os meus convidados que vamos estar aqui a abordar. Tenho aqui prioridade às mulheres, mesmo não estando ainda mais no mês das mulheres, mas temos aí a Elsa de Alexandre, aquela que é uma contabilista. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. E tenho aqui também Gabriel Canguto, aquele que é um psicólogo. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, muito obrigado. Estão apresentados os meus convidados e vamos, sem mais delongas, então, entender e entrar mesmo no tema. Qual é o tema? Como conseguir ou como gerir essa situação da busca do primeiro emprego quando as entidades empregadoras exigem que os empregados tenham anos de experiência. Falando sério, é uma situação que às vezes me deixa mesmo meio preocupado, e a juventude preocupa-se muito com isso. Elsa, na primeira pessoa, já aconteceu isso contigo? A busca de primeiro emprego para mim não foi muito difícil, porque o meu primeiro emprego foi por indicação. E foi muito cedo, na altura eu estava a fazer o ensino médio. Apareceu a minha oportunidade de lecionar num colégio, e então foi fácil. Eu estava a dar aula da iniciação, com a minha dedicação à entrega, estudos, então passei para dar aulas na professora de segunda classe. E depois a pessoa não pode parar, né? Fui estudando, pesquisando, me capacitando cada vez mais, então passei como a secretária desta mesma instituição. E foi assim que eu fui crescendo. Então, teve a facilidade do primeiro emprego por indicação? Por indicação. É o mesmo caso, Gabriel? Na verdade, não. Conta-nos um pouco assim. Tive uma experiência totalmente diferente da colega Elsa. A procura do meu primeiro emprego, na verdade, foi um pouco difícil. Foi difícil no sentido de que eu tive que ir atrás de oportunidades mesmo, na verdade. Eu estive a terminar o meu ensino médio, terminei em 2012. Depois de terminar o ensino médio, tive que conseguir me autossuster. Nesse sentido, eu fui atrás de oportunidades, bati várias portas de empresas. Eu já trabalhei em empresas portuguesas, empresas de chinesas. Trabalhei no ramo de pintura e tudo mais, porque eu gosto da pintura e do estudo, então fui começando por aí. Neste sentido, fui tentando, procurando, consegui, não foi fácil, trabalhei alguns anos lá. Depois tive que deixar por conta da universidade. Logo que com a universidade, parei de trabalhar naquele ramo e fui seguindo aquilo que é a minha paixão, desde o princípio, que é a psicologia. Então temos aqui alguém em primeira mão, em primeira pessoa, que contou-nos um pouco aqui do que passou. Então é simplesmente para terem uma noção. Mas vamos assim pegar o lado dos empregadores. Acham que os empregadores deveriam cobrar para os empregados anos de experiência, Elsa? Bem, é uma situação que precisa de muita análise, a princípio, porque necessariamente não. Isso vai depender em que ramo essa pessoa vai trabalhar. Imagine só, nós temos vários estudantes que terminaram agora a sua licenciatura e não têm ainda anos de experiência. Se as empresas optassem pelo menos num programa de estágio para estes trabalhadores, né, isso também ajudaria com que os trabalhadores tenham uma oportunidade no mercado de trabalho. Imagine todos exijam experiência de trabalho de longos anos, como nós vimos aqui. Eles não pedem, os empregadores não pedem 1 ano, pedem 2. Aliás, até começam de 5 para cima, que eles pedem 7 anos.
Eu fiquei 7 anos, muitas das vezes nas universidades, nós roubamos esse tempo, são 7 anos na universidade, e as nossas universidades não nos dão nem programa de estágio, nós não temos estágio nas universidades, e também muitas das vezes não temos condições para fazer alguns cursos que pode auxiliar na nossa capacidade e logo entrar no mercado de trabalho. Acho que esse é um ponto relativo, independentemente em que empresa essa pessoa deve trabalhar, deve-se analisar qual é o ramo de trabalho que essa pessoa vai se enquadrar, qual é o cargo, isso também é necessário, qual é o cargo que essa pessoa, cargo de diretoria, lógico, né? Tem que ser uma pessoa, vai ser líder, tem que ter pelo menos uma experiência de um determinado tempo para exercer esse cargo. Uma vez que as nossas universidades ou as nossas academias não fornecem capacitação aos formandos, onde é que este diretor recém-formado vai adquirir a experiência? Por isso é que eu disse, os cargos, tem que se analisar que tipo de cargo. Um diretor não vai trabalhar 100 anos de experiência, mas existem outros cargos, cargos de direção, cargos de secretariados. Esses cargos nós podemos dar a novos trabalhadores que estão se ingressando no mercado, mas a própria empresa também pode criar primeiro um programa de estágio, ao invés de enquadrar logo para o contrato de trabalho, ou de primeiro passar num processo de estágio. Eu, por exemplo, quando eu trabalho, nós fizemos isso, eu trabalho com estagiários, né? Sou contabilista, trabalho neste ramo já há 7 anos, e nós solicitamos estudantes das universidades, fazem estágio na nossa empresa, e depois de serem capacitados, terem domínio suficiente para trabalhar, só assim que são enquadrados. Gabriel, partilha da mesma ideia. Bem, sim, partilho. O estágio é importante para a capacitação do indivíduo, para que o indivíduo se prepare e esteja de acordo com aquilo que são as exigências da empresa. Mas agora, exigir 5 anos de experiência para alguém que está vindo da universidade agora não é aceitável. Já a pessoa não tem ainda aquela experiência no mercado de trabalho, não sabe o que ele espera, porque uma coisa é nós temos a teoria que nós aprendemos na universidade, outra coisa tão diferente, quer dizer, é ter a prática. É totalmente diferente. Nós na universidade, por exemplo, há universidades que agora já estão a adotar o sistema de empreendedorismo universitário. Esse empreendedorismo universitário vem no sentido de capacitar o indivíduo, não simplesmente para esperar emprego, mas para criar emprego. Em vez de terminar a universidade e ir atrás do emprego, ele termina a universidade e cria emprego para si e para os outros. Nesse sentido, estamos a falar de empreendedorismo. Bem, nas sociedades passadas, né, primitivas, via-se que os pais, anteriormente, o que eles faziam com os seus filhos nessa procura de primeiro emprego? Ajudavam os seus filhos no sentido de que levavam eles até os seus locais de trabalho e mostravam-lhes como é que se aprende o mesmo trabalho. Por exemplo, na pesca, levam um filho para aprenderem a pescar e lá o filho vai saber como ganhar a vida, mesmo dizemos a caça e a agricultura. Hoje em dia estamos numa sociedade industrializada em que a divisão do trabalho vem descentralizando as coisas, então há necessidade de se profissionalizar. Essa profissionalização começa bem nas universidades. Então é aí onde eu toco de que esse empreendedorismo universitário vem facilitando. Agora, o empregador, quando recebe o currículo de um jovem que está pela primeira vez, deve saber que esse jovem está a vir de uma formação, ainda não tem a prática, mas precisa de ser capacitado, precisa de aquilo que a minha colega falou aqui, do estágio, para que ele consiga se enquadrar naquilo que são os âmbitos. Nesta ordem de ideia, não estaria, ou já não estamos no tempo de que as universidades, as academias, tornarem frequentes estágios, principalmente nesses cursos mais profissionais ou mais práticos? Sim. O mais rápido possível a esta necessidade, porque nós temos muita dificuldade de enquadramento, porque o estudante sai da universidade simplesmente com a teoria e quando vai na prática depara-se com vários aplicativos que hoje auxiliam no mercado de trabalho para que a pessoa se torne um profissional em condições e fica perdido, não sabe o que vai fazer.
como começar, não sabe. Por exemplo, de forma individual, né? Há essa necessidade da própria pessoa capacitar-se, mas sim, as universidades devem mudar o seu programa curricular, implementar o estágio, aulas práticas, começando principalmente nas aulas práticas. Eu não vou fazer 5 anos de engenharia e nunca, por exemplo, faço engenharia de informática, 5 anos na universidade e nunca sequer mexi em um computador, nunca sequer tive a oportunidade de criar um programa. Há essa necessidade sim, e não deve ser só as universidades, até o próprio governo deve abraçar e implementar isso no ensino. Gabriel, o que fazem as associações estudantis? Bem, as associações estudantis servem para defender os interesses dos estudantes, no sentido de que se houver alguma injustiça lá na escola, eles levantam-se e vão com aquela preocupação e resolvem os problemas. Mas agora, nós aqui poderíamos fazer um paradoxo comparando, trazendo a questão dos centros de formação profissional. Para além da academia normal, que são as universidades e outros institutos técnicos, também existem os centros de formação profissional. Esses centros de formação profissional servem para capacitar o jovem. O que é que nós queremos aqui aconselhar a juventude? É no sentido de que está na universidade ou está a fazer um curso técnico, médio técnico, também deva se capacitar num centro de formação profissional. Por vezes, está a fazer engenharia, informática na universidade, mas tem centros que capacitam melhor em termos de curso básico de informática, consegue ter uma maior prática aí. Então, também vai até esses locais, vai fazer um curso prático lá, e quando entrares para o mercado de trabalho, ainda que não encontrares o trabalho na área que você se formar, terminar a licenciatura, mas tem um curso prático que possa lhe dar a melhor sustentabilidade para prosseguir com a sua vida. Existem muitos, eu poderia aqui enumerar alguns cursos práticos que os centros MAPES que formam. Ultimamente estão a dar muitas formações em termos de culinária, decoração para jovens, dar a melhor sustentabilidade para prosseguir com a sua vida. Existem muitos, eu poderia aqui enumerar alguns cursos práticos que os centros MAPES que formam. Ultimamente estão a dar muitas formações em termos de culinária, decoração para jovens, estão a formar muitos eletricistas, pintores, canalizadores. Essa formação que os jovens conseguem adquirir ajuda-lhe e muito naquilo que vem a ser o seu primeiro emprego, naquilo que vem a ser a criação do seu primeiro emprego. Por exemplo, lá na comunidade onde o jovem vive, por exemplo, há alguém que precise que remodelem a sua casa, que pintem a sua casa, e ele tem essa formação consigo, ele vai procurar ir até atrás da empresa para tal. Ele pode ir e solicitar receber aquele convite e fazer muito bem aquilo que é o seu trabalho e consegue alguma sustentabilidade para si. Também uma boa ideia que o governo cria para desenvolver a juventude. Só que esse programa do governo não é para a gente. E é justamente dando sequência a Elsa, qual é o papel do governo nessas situações? Será que o governo não pode fiscalizar as universidades, as academias no geral, para implementar este rigor de estágios para os estudantes? Deve ser. É necessário e é importante, porque senão cada um cria a sua lei e faz as coisas acontecer da forma como quiser. Então, a fiscalização do governo vai fazer o quê? Vai fazer com que as universidades, as instituições tenham um programa curricular aceite tanto na nossa sociedade como também de forma internacional. Então, o governo deve criar o programa de fiscalização, o governo também deve criar programa de auxílio, de capacitação dos estudantes. O governo deve acompanhar as instituições, criar credenciamentos para as instituições, assim que possamos ter um desenvolvimento no que tange o processo do ensino e o enquadramento do pessoal no mercado de trabalho a posteriori. Muito bem. Gabriel, o governo não poderia também optar pelo sistema de que, por exemplo, um aluno da 10ª classe, e o governo faz um censo numa instituição e mandar eles para os centros de formação profissionais. Bem, seria uma boa ideia, mas agora isso depende muito também do interesse pessoal de cada estudante. Por exemplo, há centros de formação, já comecei a falar sobre centros de formação que formam um indivíduo
e as empresas vão até esses centros e recrutam. Quer dizer, o governo poderia criar mais centros de formação profissional, os jovens vão se inscrever nesses centros, vão fazer a sua formação e as empresas devem saber que nesses centros existe uma plataforma de recrutamento. Eles vão lá e tiram os melhores estudantes desses centros profissionais e empregam. E já tem acontecido e muito. Por exemplo, a zona econômica Viana e Bengo tem feito esse trabalho. Algumas empresas lá vão até alguns centros de formação, tiram os melhores estudantes para as empresas que são criadas lá e põem os indivíduos a trabalharem diretamente, tá? Para aqueles melhores estudantes. Mas o governo muito bem poderia tomar essa iniciativa de pegar esses jovens e mandá-los para os centros profissionais e depois daí irem diretamente para o mercado de trabalho. Só que lá no mercado de trabalho podemos encontrar também um paradoxo no sentido de que as pessoas que já trabalham há mais anos nessa empresa, o jovem que vem pela primeira vez na empresa, há também uma disputa de cargo aí. Há um requisito no sentido de que eu que já trabalho há mais anos ganho um valor. A pessoa que vem da universidade ou de um instituto técnico ou de um centro profissional vem com mais teoria naquilo que é a área profissional, por exemplo, a mecânica. E eu que estou aqui, se calhar não terminei esse ciclo letivo, não terminei o ensino médio, não terminei a universidade, mas tenho aquela capacidade de trabalho, tenho experiência de trabalho. Depois surge aqueles, terminou a universidade, deve ganhar X, um valor elevado. O mais velho só terminou até a 4ª classe, mas tem experiência, o valor é baixo. Depois surge também aquele conflito laboral lá dentro da empresa. Então, precisa de haver políticas melhores. Este é um outro grande assunto que também merece aqui a nossa atenção, porque é difícil, é mesmo sonho agora que nós conseguimos viver. Mas voltando ainda no nosso tema, a Elsa, pronto, eu estou a ficar aqui muito com a Alexandre. Elsa, naqueles lugares recônditos que não há centros de formação, como é que o jovem que lá habita vai adquirir experiência? E suponhamos que um jovem que vive lá nos matos mesmo é formado, mas não tem centro de formação para ir capacitando-se. E depois ele é mandado na cidade para ir à procura do emprego, mas posto na cidade lhe é exigido anos de experiência. Isso é uma situação difícil. Eu venho de uma província em que talvez também não tenha redes sociais, em que eu possa ter comunicação, ter mais conteúdo sobre a abrangência do mercado de trabalho, e venho para a cidade, que é a metrópole, e logo me exigem 7 anos de experiência. Mas antes de eu procurar emprego, o que eu tenho que fazer? Isso tem a ver também com a capacitação pessoal. Eu sou formada, terminei a minha licenciatura, eu sou técnico médio, terminei. Eu tenho que me capacitar. Primeiro, fazer um estudo de viabilidade do mercado. Depois de fazer esse estudo de viabilidade, eu tenho que conhecer as minhas capacidades. A pessoa primeiro tem que saber quais são as minhas capacidades. E depois, habilitar-se mais. Fazer alguns cursos, perceber as exigências do mercado, são assim que vai à busca do emprego. Porque nós também, muitas das vezes, vamos à procura do emprego e não sabemos o que nós queremos fazer. A pessoa primeiro tem que saber o que quer fazer. Porque nem todo mundo que foi numa empresa procurar um emprego em que está a exigir 7 anos não foi aceito porque não tem 7 anos de trabalho. E a pergunta é, como eu chegarei a saber o que eu quero fazer quando eu sou submetido a uma formação que nem eu mesmo gostaria de fazer, mas porque estou à procura de uma vaga e a vaga apareceu simplesmente na mecânica, supostamente, mas eu sou bom em informática, mas eu só tenho vaga para mecânica, automaticamente eu tenho que estudar. Tem que se formar, tem que se adaptar, a pessoa tem que ser proativa. Existe também aquela coisa de aprender no local de trabalho. Pese embora não é o principal recurso que a pessoa tem que usar, a pessoa primeiro deve se capacitar. Isso é primordial. A pessoa primeiro deve se capacitar para depois ir procurar emprego. Deve saber o que fazer. Mas eu estou a procurar emprego. Andei em vários sítios.
e o único local em que me apareceu é algo diferente daquilo que eu sei fazer. Então eu vou aprender com a empresa, vou fazer uma formação num período em que eu esteja a trabalhar. As pessoas vou continuar a declarar que as pessoas devem continuar a busca do conhecimento. Podemos aprender antes, que é o essencial, e como podemos aprender depois, porque isso tem a ver com a nossa realidade aqui em Angola. As pessoas não têm muita oportunidade de trabalhar nas suas áreas de formação, porque existem dificuldades em conseguir emprego. Às vezes aparece alguém do nada e te diz, olha, aí a minha chefe então está precisando de alguém e posso lá fora. Pela essa influência, então você vai ter essa oportunidade. Vais fazer o quê? Não entendes muito bem sobre a secretaria, não entendes nada sobre a contabilidade. Eu sou exemplo prático, eu disse que meu primeiro emprego era como professora. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha uma formação que também as pessoas têm que ter o hábito de fazer formações aleatórias. Eu já tinha o inglês, tinha o domínio de informática, e tinha o domínio do Word, na outra do utilizador, eu tinha esta formação toda. Isso também facilitou para hoje me formar na área de contabilidade, principalmente o Excel, já estava comigo quando eu comecei a trabalhar. Entrei como secretária, depois passei como técnica de informática da mesma empresa, e depois, com o tempo, a tesouraria estava desorganizada, havia essa necessidade de alguém substituir esta área, então puseram-me na área de tesouraria, mas eu não parei aí, eu disse não, eu não posso ser simplesmente uma tesoureira que trabalha de forma empírica. Então eu fui à busca de conhecimento. Vamos já voltar a Elsa. Gabriel, as empresas, principalmente as nossas empresas angolanas, capacitam os seus empregados? A capacitação também é um grande problema nas nossas empresas. Muitas delas capacitam sim, mas outras não têm isso. Principalmente eu digo as instituições públicas, dificilmente no ramo da educação principalmente. Quase que os professores não têm essa capacitação constante. Eles são empregados, começam a trabalhar e depois cada um procura por si conseguir adquirir mais conhecimento. A minha colega falou, conhecimento é importante. É importante ir sempre atrás da busca do conhecimento e conhecer qual é o seu perfil de personalidade que se adapta melhor a determinadas áreas. E essa capacitação é muito importante porque na medida que nós vamos trabalhando, vamos passando de tempo em tempo, os conhecimentos vão sendo atualizados. E essa atualização, o profissional também deve seguir os mesmos passos do conhecimento que a ciência vai evoluir. É importante essa capacitação, é importante as empresas capacitarem os seus membros em todas as áreas, em todos os domínios, até mesmo na comunicação, também precisa de capacitação, porque também vemos muitas secretárias, vamos em vários locais, em bancos, que se calhar não conseguem, não têm aquela receptividade, se calhar falta um pouco de atualização, aprender uma coisa e depois lá encontra uma outra coisa e depois fica nessa confusão. É muito importante capacitar os empregados, é importante sempre dar a formação, porque isso aqui não é algo que é estável, é algo mutável e é algo que vai ser dinamizado. Principalmente na nossa função pública, deixam a desejar. Prontos, o tempo é o nosso inimigo, sabem que coisas boas duram pouco. Não estaríamos aqui o tempo todo a discorrer neste vasto tema, mas devemos respeitar as nossas grelhas programáticas. Então, vamos entrar para os minutos finais, para as considerações finais. Elsa, tens aí o teu minuto para as considerações finais. O que aconselhar para os jovens que estão à busca deste primeiro emprego? O que aconselhar para os empregadores e o que aconselhar para o governo no geral? O primeiro conselho vai para os estudantes, principalmente aqueles que terminaram a licenciatura agora. Não devem ter ansiedade de ir logo ao mercado de trabalho com a expectativa de ter já o cargo de diretoria, cargo de chefe, cargo de líder. Deve sempre começar por baixo para aprender mais e chegar lá. Primeiro ponto. E o segundo ponto, antes de ir no mercado de trabalho, fazer alguns cursos técnicos para auxiliar o seu currículo. E depois de fazer alguns cursos técnicos, cursos como curso de oratória, tem que melhorar, curso de inglês, que é muito importante, nós também temos essa dificuldade,
perdemos muito emprego por falta de saber falar o inglês. O inglês é uma língua internacional, pode ser inglês, francês, espanhol, mas tem uma língua internacional, devemos acrescentar isso. E depois fazer estágio, solicitar estágio e saber o que realmente quer fazer. Porque há quem formou-se em psicologia, mas quer trabalhar como contabilista. Isso também, se não tiver especialidade, a pessoa deve ter a sua especialidade no mercado de trabalho. Isso ajuda bastante. Porque também o empregador não quer só enquadrar qualquer pessoa. Então, há essa necessidade de ter a especialidade, a pessoa deve saber qual é a sua especialidade. Só assim que vai no mercado de trabalho. Fazer network, participar em palestras, isso também ajuda bastante. Ir ao YouTube, ler mais, tudo isso faz parte. Só assim que a pessoa cria um pacote suficiente para depois ir à busca das novas experiências que o mercado oferece. Muito bem, ficou aqui as palavras de Elsa de Alexandre, aquela que esteve aqui a nos ajudar a entender um pouco e a partilhar também a sua experiência na primeira pessoa. Gabriel. Muito bem. As palavras finais para os jovens, eu digo que continuem a capacitar-se, mas uma coisa que eu digo é não estudem ou não terminem a universidade simplesmente para procurar emprego. Terminem a universidade para criar emprego. Sejam criadores e gestores dos seus próprios negócios. Aprendam a criar negócio. E para o governo, eu diria que deva construir escolas especiais para regiões recônditas do nosso país. Por exemplo, lá que são províncias do Luís, lá onde a agricultura é muito frequente. As escolas agrônomas é muito importante para aqueles jovens, porque é aquilo que eles fazem no seu dia a dia. Para aqueles jovens que têm dificuldade em se orientar profissionalmente, nós temos um projeto PAPSI. O PAPSI é um projeto de atendimento psicológico nas escolas. Nós fazemos orientação profissional para estudantes que têm dificuldade de adquirir um emprego ou têm dificuldade de se enquadrar num emprego, numa profissão, numa área de formação. Nós ajudamos nessa orientação profissional. Também é uma sugestão. Continuem a se formar, continuem a se capacitar e, na verdade, criem mesmo um negócio, um emprego melhor. Muito bem, ficaram aqui as dicas dos meus convidados, a qual eu realmente agradeço por fazerem companhia no dia de hoje e esperamos contar com vocês nas próximas ocasiões. Já sabem que as portas da AMA estão abertas para vocês. E não só está aberta também para todo o nosso fiel seguidor que esteve aí a acompanhar-nos atentamente. Já sabem, só resta-me dizer paz e amor e até a próxima.